O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, iniciamos com a graça de Deus mais um domingo, mais uma semana, a 30ª semana do tempo comum, 30º domingo do tempo comum. Já são, portanto, 30 domingos sendo acompanhado nas pegadas de Cristo Senhor. Hoje o Evangelho que vamos meditar, que provavelmente você também ouvirá na missa, onde vai participar junto com sua comunidade de fé, este Evangelho da cura do cego Timeu, ou Bartimeu, filho de Timeu, um Evangelho profundo, cheio de sinais que muito tocam também a cada um de nós. É bem verdade que o Senhor continua a passar. O Evangelho de hoje é a prova concreta daquilo que Santo Agostinho, em certa ocasião, mencionou: eu temo Cristo que passa. E Ele continua a passar em nossas vidas e também quer, assim, iluminar a nossa inteligência, despertar a nossa vontade, curar as nossas cegueiras, livrar-nos daquilo que nos impede de o segui-lo, para então ter vida com Ele. O Evangelho, portanto, como acabamos de ouvir, mostra uma multidão que acompanhava a Cristo, fato que não é novo, sempre Jesus está muito acompanhado, e de repente, no meio daquela turba, levanta-se uma voz de alguém que estava à margem do caminho, este Bartimeu, e que começa a gritar e clamar por Cristo. Primeiro sinal, uma pessoa à margem, um cego que não é capaz de conduzir-se sozinho. Também nós, é uma imagem da nossa vida, da nossa existência, que por nós próprios somos muitas vezes incapazes de caminharmos. E precisamos daqueles que nos ajudem a caminhar, tomar o rumo, a direção, seguir o caminho proposto por Cristo. E essa é a primeira imagem que acabamos de ouvir nesse Evangelho. Portanto, esse cego, Bartimeu, é a imagem de cada um de nós. E mais bonito do que tudo, também em nós, cegos que somos, a capacidade de reconhecer a nossa cegueira. O pior cego é aquele que não quer ver, como popularmente falamos, e realmente também aqui este que sabia da sua cegueira e sabendo que poderia em Cristo encontrar a salvação, a segurança e inclusive no seu caso a cura, pois foi ao encontro de Cristo. Mas ali, tão pronto, buscando a cura, o que fizeram? Fizeram-lhe calar, tentaram pelo menos lhe calar, dizendo: fica quieto, não faz escândalo e tal, e pronto. E ele então, com mais força, mais ousado, continuou a sua prece, o seu pedido. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes também é assim conosco na nossa vida. Às vezes nós descobrimos onde está o nosso limite, onde está a nossa cegueira, e começamos a pedir ajuda, e as pessoas, infelizmente, vêm por cima e nos abafam, nos colocam dizendo: não faça isso, menos, enfim, por aí adiante. Mas aquele cego não ousou aceitar
essa opinião dos homens. Ele sabia que era a oportunidade da sua vida, não saberia de novo quando Jesus passaria por ali, como disse Santo Agostinho. Eu temo Cristo que passa e de repente não volta, é a graça que vem, e por isso começou a gritar com mais força ainda. Esse seu grito para nós é um grito de fé que nós também precisamos muitas e muitas vezes declarar na presença de Cristo. Tem piedade de mim, Senhor, olha por mim, olha pela minha cegueira, olha pela minha miséria. Tem piedade, olha por nós, Senhor. É também a nossa oração. E a partir deste chamado, o Senhor então, ouvindo o clamor de Bartimeu, o que ele vai fazer? Ele pede então, deixe que ele venha, chamai-o até aqui. Então foram ao encontro, trouxeram Bartimeu, aliás, não trouxeram, um detalhe importante, ele deixando ali o seu cobertor, a sua cama, enfim, a sua capa, ele prontamente correu e foi ao encontro de Cristo. Sabe Deus como que foi essa corrida, Imaginemos um cego correndo, em qualquer direção, mas foi conduzido pela voz de Cristo. E chegando até junto de Cristo, ali então ele pôde receber a cura. Outro sinal. Se o primeiro sinal é o clamor, o segundo também é a atitude, a decisão de levantar-se, de sair daquela situação que nos aprisiona, que nos cega, que nos acomoda talvez até. E essa decisão de deixar de lado a capa, aquele cobertor, ou seja, deixar de lado aquilo que de repente estou apegado, de largar os nossos bagulhos, as nossas tralhas, ou seja, tudo que nos impede de correr ao encontro de Jesus. Primeiro, reconhecer a cegueira. Segundo, o que me impede de correr ao encontro de Cristo. E aí então, livremente, ainda meio cego, mas sabendo que Ele pode deixar de lado tudo que me amarra ao chão, me coloca nessa situação de pecado e miséria, para agora então ir ao encontro de Cristo. Que bonito de ouvir, como Bartimeu ouviu, coragem, Jesus te chama. E com essa palavra nós também precisamos profetizar na vida dos irmãos, das irmãs que de repente estão à margem do caminho, nos vícios, nos pecados e numa vida inconsequente. E também dizer, coragem, Jesus te chama, levanta-te, Ele quer te curar. Deixa a tua capa, deixa a miséria da tua existência tão pecadora, deixa de lado aquilo que te prende, vai ao encontro de Cristo. E curioso que quando Bartimeu chega aos pés de Cristo, ele vai fazer uma pergunta. Cristo vai lhe perguntar, o que queres que eu te faça? Era um pouco óbvio que ele já sabia que precisava da cura da cegueira, mas é assim que Deus nos trata. O Senhor não quer as obviedades, o Senhor quer ouvir dos nossos lábios a nossa necessidade. É bem verdade que Ele já sabe, mas Ele gosta de saber da nossa voz, gosta de ouvir a partir da nossa fala. Por isso também vejo que importante é a oração. Oração é esse trato, essa fala, essa intimidade que, como Bartimeu, prontamente respondeu, Senhor, que eu veja, ut videam, como diz a Vulgata, eu preciso ver, eu preciso realmente encontrar-te, eu quero ir além. E para ir além, eu preciso que caia dos meus olhos aquilo que me impede de te enxergar, aquilo que me impede de realmente te buscar. E assim então, concluída a prece, o pedido de Bartimeu, o Senhor prontamente vai lhe dizer, pois então siga, vamos adiante. E curado como foi, começou a seguir Cristo. Primeiro, reconhecer a nossa cegueira e pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Segundo, levantar do nosso comodismo, da nossa miséria, tomar a direção, ir ao encontro de Cristo. Terceiro, colocar aos pés de Cristo o nosso pedido, ali humildemente nos inclinarmos diante da sua vontade, da sua divindade e dizer a Ele também da nossa necessidade. Por fim, ouvir, vai, tua fé te curou, levanta-te, segue, caminha. E caminha onde? Na graça de Cristo. Bartimeu, diz o final do Evangelho, no mesmo instante que recuperou a vista, ele continuou a seguir Jesus pelo caminho. Nós que tantas vezes recebemos tantas curas, uma grande cura também é a perseverança. Não desanimemos, vamos perseverar no caminho.
O mesmo Deus que nos ergueu do chão, nos colocou de volta no caminho, nos pede uma única atitude: perseverança. Perseveremos, porque o Senhor está conosco, que esse domingo sirva também para lembrar de que é preciso caminhar perseverante, olhos fixos em Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.